Bom, Felipão, e para encerrar essa live, vamos para o assunto principal Falar do que finalmente. você mais gosta, né? Falar O do menino que, Ney. nossa, vamos falar do grande assunto do dia. E como Bom, que você usou, quem como você falou trouxe, aquele dia? O bibelô. Bibelô? Não lembro. Você falou o bibelô, o bebezão. Cara, eu ri demais. Mas ó, O cara, menino Ney. vamos lá. Ontem, no vídeo do Fábio Sormani, no canal do Sormani, ele revelou, e depois foi confirmada por outros jornalistas setoristas do Santos, que o Neymar está prestes a assinar e que essa assinatura deve acontecer até sexta-feira. Hoje é dia 24, cara. O contrato vence no dia 30. Sexta-feira vai ser dia 27, que é justamente o dia que o Santos se reapresenta para a intertemporada, para a volta do Campeonato Brasileiro. O Santos se representa, se não me engano, no dia 27 de manhã. E o Neymar deve estar na apresentação. A informação do Sormani é que hoje teria ou está tendo, no momento que a gente está gravando essa live, não sei, uma reunião entre o Marcelo Teixeira e o Neymar Pai, que o contrato estaria praticamente pronto. E ele não soube dizer se o contrato, a validade do contrato, os, os aspectos do contrato, que vai, o salário, etc. Tudo, mas que esse contrato deve ser assinado até sexta-feira. E o Santos, e depois, acho que foi o Musetti que deu essa informação, depois complementou dizendo que o Santos pode anunciar essa renovação até mesmo hoje ou amanhã. A depender da conversa como for hoje do Santos, do Marcelo Teixeira com o Neymar Pai, mas a negociação teria evoluído nos últimos dias. Bom, Felipe, depois do Neymar Pai dizer que estava conversando com vários clubes dos Estados Unidos, inclusive times de Champions League que queriam o Neymar, depois de ele também dizer que eu acho que vai ficar no Santos, mas a gente tem que esperar. Depois de o próprio Neymar dizer que a chance era 7, entre 7 e 10. E outras declarações que pegaram muito mal com o torcedor, como a declaração do pai do Neymar ao dizer que se jogar amém, que voltou fazendo caridade ao Santos, sendo que todo mundo hoje sabe quanto que o Neymar ganhou no primeiro contrato. E depois, principalmente, Felipe, de o Neymar, na última entrevista, ter dito que só não foi pro Fluminense porque queria treinar, sem nem sequer citar o Santos, a relação ficou estremecida ali entre o torcedor e o Neymar, a partir de uma série de declarações bem ruins do Neymar e do seu pai. O Marcelo Teixeira deu uma entrevista no último domingo, ou no último sábado, para a Rádio Bandeirantes, uma entrevista longa que ele dizia que acreditava muito na renovação. E ao dizer que ele acreditava muito na renovação, ele jogou a bomba para o Neymar e para o Neymar Pai, porque ele alimentou a torcida do Santos, que ainda defende o Neymar, de uma renovação. Se o Neymar não renova, eu imaginava que assim, a idolatria simplesmente acabaria. Mas também acho que esse fico, ao realmente a coisa assinar e acontecer, não é muito por conta disso. Me parece muito por ser o único lugar que está disposto a gastar rios de dinheiro ainda com o Neymar. Se fala, Felipe, que as apurações de colegas, tá? Eu não tenho essa informação. E como eu fui atrás do primeiro contrato, eu irei atrás do segundo, obviamente. Como jornalista, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou correr atrás disso quando ele for assinado, no caso. Mas, Felipe, o que se falou e se comentou bastante é que não vai ter mais esse contrato de imagem, que o Santos vai explorar a imagem do Neymar agora coletivamente, e que o salário do Neymar vai ter uma base, um fixo, que é mais ou menos parecido com o que ele já ganha, perto dos 4 milhões, mas que teria gatilhos agora para ele ganhar mais, e que esses gatilhos seriam número de jogos, gols, assistências, ou seja, performance, que poderiam fazer com que o Neymar ganhe mais nesse novo contrato. Meu ponto, particularmente, continua sendo um único. Eu acho que o Neymar no Santos ele é bom para os influenciadores que falam do Santos, porque o Neymar ele tem muita mídia, então quando você fala do Neymar, dá audiência para todo mundo, né? Ele é bom para
o momento do Santos, assim, quando você olha para os números na temporada, o Santos com o Neymar e o Santos sem Neymar, a diferença de aproveitamento é muito grande. Quando você olha para um time que está brigando para não cair, pro momento do Santos eu considero bom, mas o meu problema e por que eu seria contra é pela subserviência à família, obviamente, e também por conta do futuro. O que vai ser do Santos depois desse contrato? O quanto o Santos vai se prejudicar financeiramente pagando isso para o Neymar? Porque assim, vamos lembrar, e eu não quero duvidar da apuração dos colegas, mas antes de eu revelar, junto com o Pedro Lopes no UOL, que o Neymar ganhava 21 milhões de reais por mês, ninguém sabia quanto o Neymar ganhava. E ninguém criticava o contrato, porque ninguém tinha essa informação. Então o que me garante que as fontes desses jornalistas estão corretas, que ele vai ganhar só 4 milhões por mês e alguns gatilhos ali? Eu prefiro esperar, porque essa gestão ela é pouquíssimo transparente. E ela, uma vez que vazou o primeiro contrato do Neymar, ela vai fazer de tudo para que esse segundo contrato não seja vazado. Só que existe uma coisa, Felipe, no futebol que se chama balanço. Então no ano que vem a gente vai saber quanto que entrou de receita no Santos e quanto que saiu de dinheiro, né? Pra gente poder analisar se de fato isso foi bom. O meu palpite é, dado o fato que você tem 85 milhões de débito com o Neymar Pai, que isso foi diluído até o fim de 26, então dá mais ou menos aproximadamente 5 milhões por mês só de dívida para pagar para o Neymar Pai até 2026. Mais um contrato agora que vai girar, vamos imaginar em torno de 5 milhões também, são quase 10 milhões por mês. Vale para um jogador hoje que não consegue ter uma sequência? O Neymar vai ter uma sequência? Não vai ter uma sequência? Vai jogar bem? Não vai jogar bem? O futuro vai dizer. Eu sinceramente acho que para a coisa dar certo, para isso valer a pena, o Neymar tem que ser o melhor jogador do futebol brasileiro, com sobras. E ainda assim, se ele for, o Santos precisa coletivamente se classificar para uma Libertadores, por exemplo, para conseguir atingir um outro nível de receitas para 2026. Se isso não acontecer, eu acho muito pouco provável que a conta feche. Então a minha postura de agora em diante, confirmando essa negociação do Neymar, esse fechamento de contrato, é completamente diferente da postura que eu adotei quando o Neymar voltou. Porque quando o Neymar volta, o que a gente, como santista, imaginou? Pô, é o cara que ficou bilionário, que não aguenta mais não jogar, quer voltar para casa dele para se preparar da melhor maneira para a Copa do Mundo. Só que quando a gente revela o contrato, a gente mostra que na verdade a coisa não foi bem assim. E quando a gente olha para a conjuntura do que aconteceu naqueles 5 meses, pouquíssimo tempo do Neymar em campo, obviamente que a gente vê que não valeu a pena. E aí, a torcida do Santos e eu acho que todo mundo que acompanhava, que é torcedor do Santos, que acompanhou esse primeiro período, a gente teve toda a paciência do mundo com o Neymar, porque, porra, é um ídolo, né, cara? O cara que conquistou tanto, que escolheu voltar pra cá, tá na casa dele, ele vai se machucar várias vezes mesmo, porque é normal, depois de uma lesão gravíssima como essa. Ah, vamos passar pano aqui pro carnaval. Ah, vamos passar pano aqui pra não sei das coisas. Eu não passei, né? Pra esse tipo de coisa, vocês lembram bem da minha postura diária aqui. Mas teve muita gente que passou. A questão é que naquele momento era o único time que tinha uma mídia segmentada ou que tinha torcedores que passariam pano para as peripécias da vida de celebridade do Neymar. A minha sensação agora, e aí eu não sei com relação ao torcedor santista, eu não posso falar pelo torcedor, eu vou falar por mim. Meu ponto aqui renovou? É isso? Vai ficar? É até o final do ano? É até o meio do ano que vem? É até o fim do ano que vem? Não importa. A partir de agora, ou joga e bem, ou é pau. Não tem mais, paciência, porque olha, ele está voltando, está recuperando o ritmo. Irmão, com esse contrato, ou você joga e muito bem, e decide, e leva o time para um outro patamar, ou é pau. E se jogar, e se arrebentar, e se for o melhor jogador do futebol brasileiro, não está fazendo mais do que a obrigação, porque está ganhando mais que todo mundo. Simples assim. A minha relação agora é essa, com alguém que deu declarações muito ruins, que machucou o torcedor e que está tirando um dinheiro do clube hoje, que é claro, ele como contratado
não tem que se preocupar com as finanças do Santos. Quem tem que se preocupar é o Marcelo Teixeira. Mas o torcedor tem. E é por conta da volta do Neymar que é feita uma loucura para repatriá-lo. Loucura essa que me parece que continua sendo feita. Então, também não é culpa do Leandro Damião, por exemplo, que o Santos pagou aquela fortuna no Leandro Damião. Não é culpa do Tassiano que o Santos pagou uma fortuna por Tassiano. Mas isso sempre caiu em cima de quem? Desses jogadores. Por que o Neymar vai ser diferente? Ah, porque ele conquistou títulos? Conquistou títulos, mas também já jogou uma final de Mundial com 10 milhões de euros no bolso pagos pelo adversário da final. Então não é nenhum santo. Eu me cansei. Neymar, ótimo. Vai ser bom pra mim, como criador de conteúdo do Santos, que vou ter assunto pra falar, e o Neymar estando em pauta, tendo um jogo com o Neymar em campo, se tem muito mais alcance, vai ser bom pro torcedor, que vai ter algum motivo a mais pra ir assistir jogo do time dele, porque o Neymar, ele é um jogador midiático e que causa esse tipo de comoção. Acho que, por exemplo, se o Santos mandar esse jogo contra o Flamengo no Morumbi com o Neymar em campo, a chance de ter 60 mil pessoas no Morumbi, também pela presença dele, é muito grande. Mas o meu ponto aqui é se essa conta vai fechar no final. E agora a cobrança vai ser essa. Ficou? Tem obrigações a cumprir. E a obrigação é mudar esse time de patamar. Ele vai conseguir fazer isso? Eu não sei. Vamos esperar. Mas essa cobrança vai ser sua ou vai ser da diretoria? Essa é a dúvida. A minha, obviamente. Não. A diretoria ele vai continuar sentando em cima da cabeça. Então, exatamente. Porque, cara, eu temo por essa relação, assim. Falando sério agora. A médio e longo prazo. Se ele for ficar até a Copa de 26, eu temo. Porque ele não deu mostras ainda de... tanto dentro de campo, quanto principalmente fora. Fora de campo, o Neymar, ele tratou o Santos como a última opção, assim. Tipo, porra, beleza, só tem vocês aí, beleza. Eu faço o que eu quero aqui, eu mando nessa porra, é isso. Cara, eu temo que isso se desgaste e que atinja a grande parcela da torcida, porque pelo que eu tenho visto, assim, vendo o seu canal, vendo os comentários aqui mesmo no nosso canal, quando a gente fala dele, no canal do Sormani e tal, cara, ainda tá um pouco dividido, cara. Ainda tá um pouco dividido. Ainda tem muita gente que ama esse cara, assim, que acha que ele vai ser o salvador da pátria, que ele vai levar o Santos pra Libertadores e tal. E, cara, eu temo muito se isso não acontecer, como vai terminar essa história, assim. Como vai terminar essa história e como ele pode prejudicar o Santos no campeonato, assim. Jogando desse jeito que ele tá jogando, né? No campeonato ele não vai prejudicar, porque eu te garanto que o Neymar jogando de falso 9 no lugar do Tiquinho Soares, mesmo que não jogando bem, ele vai ser melhor. Jogando no lugar do David Washington, que é onde o Kleber tá colocando ele. Ele não tá jogando de costas, ele jogou como falso 9. Ele tem liberdade para sair, o Santos joga sem centroavante. E deu certo contra o Botafogo. Foi a principal apresentação do Santos no ano. Foi aquele dia que o Santos só perdeu por conta daquela péssima decisão dele de meter a mão na bola. Então, o que eu acho? Assim? Eu acho que dentro de campo a coisa vai melhorar. Se ele estiver em campo. Minha dúvida é essa, ele vai estar em campo? Ele vai ter condições físicas de jogar esse Campeonato Brasileiro? Ou ele vai machucar? E aí eu acho que se ele tiver novamente uma lesão, aí a casa vai cair bem grande pra cima dele com relação ao torcedor. Porque o que eu vejo? Eu vejo que o torcedor ficou chateado e magoado com essas declarações porque se sentiu menosprezado pelo Neymar. Mas eu acho que a grande maioria da torcida ainda queria o Neymar, mas queria que ele valorizasse o clube, coisa que ele não fez. Então, assim, agora ficou muita gente, porra, pelo menos ele vai renovar, legal e tal, ruim sem ele, ruim com ele, pior sem ele. Esse é o ditado que tá rolando, ruim com ele, pior sem ele. Eu, de fato, não sei. O que vai me mostrar isso é o pós-Neymar. O quanto vai deixar o legado disso, seja ele negativo ou positivo. Onde ele vai deixar o Santos em termos de competição? Quanto que o Santos vai gastar para manter essa aventura? Quanto que o Santos pode gastar? Quanto que isso vai retornar para o clube? Isso a gente só vai ver, Felipe, em balanços. E eu não tenho bola de cristal. Há pessoas dentro do clube que dizem que a operação é um sucesso. Mas você acredita em Marcelo Teixeira? Tem gente que nunca acreditou, mas agora resolveu misteriosamente acreditar no Marcelo Teixeira. Criticava o Marcelo... Tinha gente que criticava o Marcelo Teixeira
todos os momentos. Aí agora resolveu acreditar na palavra do Marcelo Teixeira. De repente a palavra do Marcelo Teixeira virou ordem. Por quê? Porque o cara tá louco para que o Santos mantenha o Neymar, entendeu? Por quê? Porque eu entendo o torcedor. Ele quer que o Neymar fique porque ele, tá preocupado com o Palmeiras e com o Flamengo. E com o Neymar, tem alguma... Na cabeça dele você tem alguma chance. Mas que Neymar? Que Neymar? Que Neymar? Essa é a pergunta. As pessoas estão... assim, gente, o mercado do Neymar... O Neymar pela primeira vez... Desde que ele... Não, primeira vez na carreira. Foi a primeira vez na carreira que o Neymar terminou um contrato com algum time. Por quê? O Neymar tinha contrato com o Santos. Quando o Santos negocia o Neymar em 2013 com o Barcelona, o Neymar ainda tinha mais um ano de contrato. E aquele contrato é rompido. Então o Neymar tinha mais um ano de contrato. Quando o Neymar vai para o PSG, ele tinha mais vários anos de contrato, tanto que é a maior contratação da história. 222 milhões de euros. Quando o Neymar sai do PSG e vai para o Al Hilal, ele tinha contrato, tanto que o Al Hilal paga, eu acho que 80, 90 milhões de euros na compra do Neymar, junto ao PSG. É a primeira vez... E quando o Neymar vem para o Santos, do Al Hilal, ele tinha mais 6 meses de contrato. Então é a primeira vez, Felipe, na história da carreira do Neymar, que ele se vê podendo assinar um pré-contrato com alguém, que ele se vê no mercado sem ninguém precisar comprá-lo. Se alguém quisesse o Neymar, era só acertar os salários com ele. E ninguém quis, cara. E se ninguém quis, por que ninguém no mundo quis um jogador fantástico que nem o Neymar? Por que ninguém quis? Fantástico mais, porque ele não é jogador. Então, exatamente. Então, assim, isso é óbvio. Então, a minha questão é pagar esses milhões, tornar o Neymar o jogador nessas condições, um jogador que ninguém quis, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, porque ele é ídolo, e que fez um primeiro semestre pífio, eu não iria por esse caminho. Mas eu entendo o torcedor. Eu, se fosse o Santos, não renovaria e economizaria esse dinheiro, investiria em mais 2 jogadores, nota 6,5, para entrar nesse time e fortalecer o elenco e esses jogadores atuarem todos os jogos e ajudarem o Santos a ficar no meio de tabela do campeonato. Do que apostar, Felipe, renovar, pagar caro por essa Ferrari velha que tá aí, que é o Neymar, e poder se ferrar ali na frente. Eu vou mais longe, Felipe. Eu usaria esse dinheiro para pagar a dívida. Não é que o Santos tá assim, não. Sem o Neymar, o Santos poderia contratar outro. Não. O Santos está numa situação dramática financeira. O Santos hoje venceria um transfer ban do caso João Basso, que o Santos pegou o advogado do Santos, recorreu no TAS para ganhar tempo, porque o Santos não tem dinheiro para pagar o Arouca. E o Santos já sofreu um transfer ban hoje. Então, assim, cara, a situação do Santos financeira é dramática. Não é que assim, pega o dinheiro do Neymar e contrata 2, 3 jogadores. Não. Pega o dinheiro do Neymar e usa pra pagar a dívida, que o Santos hoje tá fudido. Tá fudido. Tanto que o dinheiro do Soteldo entrou pra pagar salário. O Santos tá se esgarçando financeiramente. Não, eu falo de usar o dinheiro do Neymar pra reforçar o time, e acho que o Santos precisa de melhorias no elenco. É nítido, na minha opinião. A minha questão ali é um lateral direito. Então. E aí chegou o Igor Vinícius, não serve. O Mike, o Santos vai voltar a negociar depois da passagem do Mundial. O Santos precisa de um zagueiro. E o Santos precisava de um volante. E o primeiro volante trouxe o Ilharão. Então. O Santos precisa de um zagueiro, de um lateral direito para ser titular. E o Santos precisa, na minha visão, de alguém ali pro ataque. Também. E pelo menos o nome. Você vai fechar com o Neymar pagando pouco? Você acredita nisso? Não Depois vai. de ter visto esse contrato aí. Não vai. E ter noticiado o cara ganhando uma bala pra não jogar, pra ficar de miguezinho fora de campo, pra ficar de eventinho com influência na Vila Belmiro, pra ficar de mimimi fora de campo. Porra, velho, pelo amor de Deus, cara. Será que os caras... Eu queria saber do presidente qual é a garantia que ele tem de que, não, realmente,
vamos botar aqui nossas fichas no menino Ney, ele vai nos ajudar esse ano, vai ser importante dentro de campo, vai comandar o time. Pelo amor de Deus, cara, o Neymar, você vê ele jogando, ele tá justamente, puta, sem vontade E outra, nenhuma Felipe, de ainda jogar, que ele cara. retorne, é muito caro, velho. Não é que é Não muito, vale, não é que é não muito, vale. e assim, não é que talvez assim, digamos o seguinte, digamos que o Neymar jogue muito e o Santos volte a fazer grandes jogos com ele, que ele recupere a condição de seleção brasileira dele, no Santos volte a jogar muito bem e tal. Eu ainda quero ver o balanço, cara. Porque não é como se o Santos hoje pudesse fazer esse tipo de loucura. Tipo, o Flamengo pode gastar 5 mil aí por mês, arriscar, se der certo, deu, se não der, a gente tá tranquilo. Não, cara, o Santos vive uma situação financeira dramática. Então essa é a minha questão. É uma aposta muito alta em alguém que não trouxe retorno nos últimos 3 anos como jogador de futebol para um clube já falido. Então assim, eu aqui seria conservador, não renovaria, já deixei isso muito claro. Principalmente depois também das declarações que ele deu. Mas, agora, como santista, o que me resta é torcer para que ele arrebente. Vou torcer para isso e se ele fizer isso, para mim não será mais do que obrigação, porque é o jogador brasileiro mais bem pago hoje aqui no nosso futebol, que não é qualquer futebol, né? Tá indo pro Super Mundial lá e tá passando, todo mundo tá passando de fase. Então não é qualquer futebol. E ele é o cara mais bem pago desse país. Então que ele seja cobrado como um jogador desse nível, que é pago do jeito que ele seja cobrado pelo torcedor. Não dá pra ele ser expulso de novo e o torcedor sair aplaudindo ele, gritando o nome dele na Vila Belmiro. Isso não dá pra acontecer. E eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que diante desse desgaste, se o Neymar tiver uma sequência de 2, 3 jogos bem ruins, eu prevejo algo histórico acontecendo em algum momento, como ele saindo vaiado da Vila Belmiro, cara. Vamos ver. E você acredita em romper o contrato se isso acontecer? Se ficar. Porque eu penso nisso. Ele é melindrado, né? Ele é melindrado, né? O ambiente ficar insustentável, ele ficar mal, ou estourar outra polêmica dele fora de campo que impacte dentro de campo. Algo que pare o país, como acontece quando envolve o nome dele. Eu acho pouco provável, porque eu acho que ele tá focado na Copa. Eu acho que ele não vai ser tão burro. Não é possível, cara. Não é possível. Porra, cara, dele dá pra esperar. Eu não duvido de nada, mas não é possível. Nesse aspecto, eu acho que ele tá pensando na Copa, em calar os críticos. Vamos ver, cara. Vamos ver. Que seja, assim, o menos pior pro Santos. Só isso. O palhaço suntista diz, não sei vocês, mas eu acho que com a renovação do Ney Mágico, os mutantes do professor Xavier vão em busca do Enya. Ou seja, o Santos vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Caralho, seria a maior reviravolta da história desde, sei lá... Desde o Santos em 2004. Desde o Leicester. O Santos em 2004 estava na zona do rebaixamento. Aí chegou o Luxemburgo, cara. E o time bateu campeão. Mas aquele campeonato era diferente. Tinha 24 clubes, tinha mais tempo, cara. Né? Era outro futebol, né? Era outro futebol. Tá falando de 20 anos atrás. E ele conclui aqui, eu concordo que não dá pra passar pano, porém tá ruim com ele, pior sem ele, infelizmente. Então, tá vendo? Esse é o pensamento do torcedor. Pior sem ele? Caralho, o Santos jogou mal bem agora nos 2 últimos jogos aí, ganhou do Fortaleza jogando bem. Para, velho, vocês são muito subservientes, velho. Desculpa. E tem outra, não acho o elenco tudo isso, mas não acho fraco. Além do Ney hipotético, temos o Santos hipotético, pois na teoria o elenco é bom, mas não joga, mas tem melhorado com o professor, hein?